Fala turma, beleza? Bom demais? Estou aqui hoje para a gente falar sobre um assunto um pouco diferente do que vocês estão acostumados a me ver falando. Sempre que a gente está discutindo sobre artigos técnicos, sobre estratégias técnicas para as fazendas, hoje eu vou falar um pouco sobre uma dúvida que muita gente que segue a gente aqui nas redes sociais tem, que é mercado de trabalho. Como que é o mercado de trabalho nessa área que eu atuo hoje, né? Bom, eu além de trabalhar em algumas fazendas como nutricionista, dando assistência veterinária também, eu tenho uma empresa de cursos, LG Cursos, que a gente ministra cursos de várias áreas e tenho muitos alunos passando aqui na nossa mão todos os anos. Com isso eu consigo ver bastante como o profissional tem vindo aí no mercado. E eu vim de uma área, trabalhei já como consultor no campo, transferindo embriões, numa empresa multinacional e agora como autônomo de novo. Consigo ter uma visão também do que o mercado está esperando para a gente. A primeira coisa que eu queria falar com vocês é que o que acontece muito comigo hoje é pelo menos uma vez por semana. Hoje, inclusive, a gente estava conversando na hora do almoço e uma pessoa me mandou mensagem procurando uma pessoa para uma vaga de emprego. Isso acontece, não vou falar que todos os dias não, mas no mínimo, uma vez por semana, alguém me procura pedindo uma indicação de gente para uma vaga de emprego. E muitos currículos eu recebo também de alunos querendo trabalhar. E muitas vezes a gente tem dificuldade grande de linkar essas pessoas procurando emprego com as empresas procurando pessoas. Porque muitas vezes faltam algumas habilidades e falta conhecer um pouquinho mais o mercado de trabalho pelos alunos, né, que estão saindo aí para esse mundo. Eu vejo que a gente tem um foco muito grande, as faculdades em geral têm um foco muito grande na formação técnica, esquecem de umas outras áreas super importantes que também devem ser abordadas aí. Vou dar uma focada aqui bastante no mercado aqui da nutrição animal, que é o que eu mais estou inserido, né? A gente tem empresas, tem consultoria, pode ser professor também, acho que basicamente são essas três grandes áreas aí que você pode trabalhar dentro dele, né? Então você pode ir por iniciativa privada, dar aula, pode ir por iniciativa privada, por uma multinacional, por exemplo, trabalhar vendendo algum produto, promovendo algum produto, pode trabalhar como autônomo e pode também ir para iniciativa pública, por exemplo, para dar aula. Eu vou falar um pouco mais aqui da área que eu conheço, que são as áreas de consultoria e as áreas das empresas em geral, né? A parte de aula em universidades, eu não participo disso bem, então eu não estou inserido nesse meio. O que eu vejo, pessoal, hoje em dia é muito claro para mim. Faltam algumas habilidades para a grande maioria das pessoas que vêm para o mercado de trabalho. E essas habilidades são técnicas, mas também não técnicas, vamos dizer assim, né? Eu vejo que as pessoas, os alunos hoje têm um conhecimento muito fácil, né? A gente consegue ter informação, na verdade, muito fácil. Hoje com as internet, com as redes sociais, com os aplicativos, né? A gente consegue ter uma informação que a gente quer muito rápido. Se eu quiser descobrir, por exemplo, qual é o hormônio responsável pelo cio numa vaca. Um segundo eu digito no Google isso lá, vou ter essa resposta de uma maneira muito rápida, né? Então informação a gente tem muito. Mas o que eu vejo é que os alunos em geral têm saído das faculdades com pouco conhecimento, principalmente conhecimento prático aplicado para a dor do produtor. Existe um gap, né, um buraco entre o que a faculdade tem entregado para os alunos, o que os alunos têm recebido, absorvido das faculdades e o que é a necessidade do produtor lá na frente, né? Vamos lembrar aqui, pessoal, que independente da área que você for desse mercado de trabalho que eu falei antes, o grande objetivo nosso é fomentar uma produtividade melhor, vamos dizer assim, né? A gente trabalhar com o produtor, ele é o elo final dessa cadeia. Então a gente tem que tomar todas as decisões, atitudes pensando no final aí e melhorar a vida desse produtor, né? De uma maneira geral, melhorar a produtividade dele, melhorar os custos, enfim, qualquer que seja a sua área de atuação direta. Então falta um pouco de conhecimento técnico e o que eu vejo é que faltam outros conhecimentos não técnicos, por exemplo, também. Algumas habilidades que precisam muito nessas pessoas que estão entrando no mercado de trabalho. Uma delas, que antigamente a gente falava que era um grande diferencial e hoje não tem sido um grande diferencial, acho que uma necessidade é a segunda língua, né? É falar o inglês, ou pelo menos ler bem inglês. Isso aí é uma necessidade que a gente vê todo dia. Se você quer trabalhar numa multinacional, quer chegar num cargo de bom nível, você precisa falar inglês. Ou talvez você vá trabalhar, não, eu quero trabalhar direto com o produtor no campo, você não vai precisar falar tão bem inglês, mas pelo menos ler você vai precisar. Por quê? Porque os principais artigos, os principais estudos que a gente vai ter acesso estão em inglês. Se você for esperar isso aí sair em português para você ler, você vai estar atrás do seu concorrente no mercado de trabalho com certeza. Então, aprender a falar inglês, ou pelo menos aprender a ler bem inglês,
é um ponto assim, básico para a formação de qualquer profissional hoje em dia, ao meu ver. Outro ponto importante demais que a gente precisa de focar e que eu vejo que falta também na formação é a comunicação e relacionamento interpessoal, vamos dizer assim. É saber relacionar, é saber se dar bem com o gerente da fazenda, com o funcionário da fazenda e com o dono da fazenda, né? É saber lidar bem, explicar bem as suas razões técnicas para tomar as atitudes para cada um desses. Quando você consegue explicar de diferentes formas para diferentes níveis de pessoas, de níveis intelectuais, vamos dizer assim, você consegue ter mais sucesso na aplicação e no resultado do que você está buscando. Muitas vezes você trabalha numa fazenda que o dono é um mega empresário, tem um gerente abaixo dele, que é um cara com uma formação superior, e tem um funcionário mais abaixo, que é um cara que tem o segundo grau completo, ou não tem nem o segundo grau completo. A maneira de abordar é um pouco diferente cada um deles. Então, trabalhar um pouco nessas relações é fundamental para que você tenha sucesso. E um outro ponto super importante também, eu acho que eu vou esquecer de falar vários aqui, mas vou tentar citar alguns aqui que eu acho mais importantes, mas esse é um outro que também é fundamental no meu ponto de vista, que é um conhecimento pelo menos básico de informática. É saber no mínimo mexer no Excel razoavelmente bem, fazer uma planilha, fazer um controle de despesas, de gastos, de custos, etc. Saber fazer um bom relatório. Pessoal, isso aí eu vejo que é uma falha de técnicos de todos os níveis, até do mais alto nível até o mais baixo nível. As pessoas não fazem bons relatórios. O cara chega na fazenda, faz uma visita, o que ele deixa no final da visita? Um monte de conversa e não deixa um relatório com exatamente o que precisa ser feito antes da próxima visita. Eu tenho comigo que se eu não deixar um relatório na fazenda é porque eu não fui lá. Então eu preciso de toda visita deixar algo escrito. Então saber trabalhar um pouco esse relatório é fundamental também para você ter um sucesso na sua profissão. As palavras a gente acaba esquecendo, né? Você vai lá e fala com o produtor, você precisa de colocar X quilos de nitrogênio nesse pasto aqui. Se você não deixar escrito isso, cara, no outro dia ele vai esquecer ou vai mudar o que ele entendeu, achar que escutou 50, mas na verdade era 500, por exemplo, né? Então isso é fundamental. Uma informática pelo menos básica a gente tem que ter, né? E eu tô falando isso porque eu sou um pouco chucro aí nessa parte também, mas o mínimo eu sei fazer, que é trabalhar razoavelmente bem com Excel e trabalhar com meus relatórios com meus clientes. Isso é fundamental. A gente tem um pouco de mania de achar que, porque estamos na área agrária, né? A gente não é da tecnologia, hoje se esquece isso, né? Quanto mais tecnológico você for, você pode agregar mais para as fazendas. Acho que esse é o grande ponto. Bom, já falei bastante aqui, eu queria resumir 4 pontos aqui dessa conversa nossa do que eu acho que o mercado de trabalho espera do profissional que está se formando. Número 1, que tenha um conhecimento técnico aplicado, que saiba aplicar o que ele está aprendendo na sala de aula. Ele simplesmente saber o ciclo de Krebs decorado não vai fazer com que o produtor tenha um melhor resultado na fazenda dele. Ele talvez precise saber esse ciclo de Krebs para chegar no resultado final, mas ter um conhecimento técnico aplicado é fundamental. Número 2, saber uma segunda língua, basicamente o inglês, eu acho que é a mais importante hoje, né? No mínimo, ler bem inglês, falar bem inglês é um objetivo para quem quer carreiras em multinacionais, mas no mínimo ler para todo mundo. Trabalhar bem relação interpessoal, saber se relacionar com diferentes níveis de formação pessoal e cultural. E o 4º ponto, e não menos importante, lidar bem com as ferramentas tecnológicas, vamos dizer assim. Mínimo do mínimo, mexer bem no Excel e bons relatórios no Word. Esse é o mínimo do mínimo. Se você conseguir usar aplicativos, outros softwares e tudo mais para agregar valor nas suas consultorias ou no seu trabalho, sempre é muito bem-vindo também. Então, pessoal, esses são alguns pontos que eu vejo que a gente pode trabalhar sempre para poder ser um profissional, vamos dizer assim, mais requerido nesse mercado de trabalho, que cada vez é mais competitivo. Cada vez a gente tem mais gente formando nossa área e cada vez mais os profissionais vão ter que se diferenciar. Beleza? Valeu, turma!